mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi pessoal, começando mais um Podinista. Hoje a gente tá com um convidado assim, que a gente, convidado, né, vocês já viram que não é o nosso cotidiano. Vocês repararam que todos os nossos episódios normalmente são com mulheres, mas hoje a gente tá aqui com o Ivan pra gente falar sobre um assunto extremamente importante, que vai ajudar todas nós e também os homens. Então esse episódio você vai compartilhar com seu amigo, com seu marido, com seu namorado, com seu irmão. Não tem vergonha, compartilha lá, que vai ser importante. Então, bom, sem muitas delongas, a gente tá com o Ivan, mas antes disso, não esquece de seguir o Podinista nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Você vai ajudar muito a gente a continuar esse projeto, lógico, crescer e trazer mais assuntos importantes aí, interessantes para vocês. Então, Ivan, sem muito mais delongas, se apresente para o pessoal saber quem você é. Tá ok, muito obrigado, Bruna, muito obrigado a todos vocês do Podinista pela oportunidade de estar falando de um assunto tão interessante, tão importante, não só para os homens, mas muito mais para as mulheres. O universo masculino é complexo demais e a gente tem que desmistificar muita coisa para que o relacionamento seja um relacionamento duradouro e leve. Eu sou Ivan, enfermeiro da clínica hoje Instituto Homem, sou o primeiro enfermeiro sexual masculino reconhecido em clínica do Brasil Brasil todo. Então é uma grande honra poder estar falando um pouquinho do meu trabalho aqui para vocês também. Isso é muito legal, porque a gente fica pensando assim que as mulheres são complexas, mas os homens também são. Então a gente precisa tirar talvez o peso da mulher e também dividir isso com o homem. Vamos todo mundo se entender pra gente conseguir ficar melhor, né? Sim, sem dúvidas, né? Eu sempre costumo dizer, Bruna, que a responsabilidade 100% é do homem. A mulher, ela entra apenas como uma coadjuvante, né? Então, assim como a mulher também tem o Outubro Rosa, que é uma responsabilidade inteiramente da mulher, poder se examinar para saber se tem ou não tem algum nódulo no seio, o homem, se tiver, o homem tem que dar a parcela dele de contribuição. E para a mulher não é diferente. A responsabilidade maior sempre vai ser do homem. A mulher, ela apenas vai ser uma coadjuvante que vai ajudar ele no processo. E você disse que a responsabilidade maior é do homem por conta de ele precisar ter uma ação. Sim, exatamente. Porque quem sente é ele, né? Hoje a gente está falando no estado fisiológico de um corpo. Então, quem está sentindo todas as mudanças são o homem, é o homem. A mulher, ela tem que estar ali para poder auxiliar. E muitas das vezes isso que é o complicado, porque o homem está com uma dificuldade e muitas das vezes ele não quer aceitar que está com a dificuldade. Então, de certa forma, na cabeça dele, a gente já entra no processo meio que baby boomers, né? Que é aquela galera das antigas que acostumaram a ter aquele machismo em excesso, né? Que sempre vai colocar a culpa em alguém. Onde a gente tem que colocar a mão na consciência e saber que realmente não é nem sentimento de culpa, mas sim um sentimento de responsabilidade nossa. Sim. E assim, pra gente entrar já no assunto e até as pessoas se inteirarem mais, né? A gente vai falar um pouco sobre a saúde sexual masculina e como isso interfere também na saúde sexual do casal de uma forma geral, né? Onde que começa os problemas da saúde sexual masculina? Quais são os motivos disso acontecer? Existem dois processos, Bruna. O primeiro sempre vai ser a questão fisiológica do paciente. O homem, ele tem, por natureza, alguns sintomas hereditários, como doenças crônicas degenerativas, como diabetes, hipertensão, que já vem de família. E por outro lado, hoje a gente sabe que todo mundo vive numa rotina bastante frenética. Então, às vezes, ele não tem condição, não tem nem como ele se autocuidar. A pressão dele de levar um leite, um pão na casa é muito grande, que ele passa o dia inteiro trabalhando e esquece de se cuidar. E é aí que está o perigo. Aí começa a desencadear essas dificuldades fisiológicas que, com o passar do tempo, se tornam psicológicas. E nesse contexto todo, ele não tem experiência nenhuma para poder saber lidar com isso. Então é onde começa a interferir no relacionamento. E a mulher, por sua vez, como tem aquele instinto de proteção, quer ajudar de alguma forma e muitas vezes também não sabe. Porque ela também, com o pai dela, ela também não aprendeu isso. Então por isso que virou esse tabu gigantesco. Nenhuma das partes consegue se entender. Então hoje, esse grande projeto que a gente entra aí na saúde sexual masculina é justamente para poder trazer um pouco mais de veracidez com o casal. Que eles consigam entender entre si, que eles consigam dialogar, que não seja aquele casamento, aquele relacionamento só para cumprir a missão da família. Não, que existem duas pessoas que são regidas ali por sentimentos, né, com pensamentos,
e elas precisam se entender. Então a saúde sexual do casal começa propriamente no diálogo. Se tiver diálogo, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil de você consertar, digamos assim, alguns defeitos que foram gerados lá atrás de outras gerações. Sim, eu acho muito interessante essa construção que você deu, porque você começou falando sobre a rotina, né? E é óbvio que todo mundo hoje cai numa rotina por conta de precisar trabalhar, daí volta pra casa, tem que cuidar da casa, tem que cozinhar, aí tem que lembrar de se cuidar. E acaba que esquece mesmo o momento a dois, esquece de se cuidar primeiramente, né? Que eu acho que é o mais importante até mesmo antes do momento a dois. Esse cuidado, pelo menos pensando assim, do meu lado, né? Vou falar do lado feminino, aí você me retrata do masculino. Nós mulheres somos cobradas de nos cuidar, né? Então a gente precisa fazer um cabelo, fazer uma unha, tá maquiada. Então, por mais que isso seja uma obrigação da mulher, a gente acaba tendo um momento para nós. Sim. Por mais que às vezes seja uma pressão, né? Não podemos esquecer disso. E o homem não tem isso, né? Ele é esperado que ele seja um machão, que ele seja o forte, que ele seja o provedor, e ele esquece de que ele precisa se ouvir, né? Que eu acho que é até aquela questão de parar e falar, o que eu preciso fazer hoje? Pra mim, pra eu me sentir bem. E assim, como que a gente vai lidar com essa situação? Tanto os homens quanto as mulheres, na hora que elas veem que tem alguma coisa ali. Exatamente. E é o que você falou mais pura verdade. E hoje eu acho que esse conflito de gerações é o que pega muitos casais. Porque a gente, como você mesmo citou, tem essa imagem do macho alfa, do provedor, etc e tal. Só que hoje o mundo está um pouquinho diferente. A gente sabe que hoje as mulheres já conquistaram o espaço delas mediante o profissional, mediante a sociedade. Então não tem como a gente trazer toda essa responsabilidade inteiramente para nós, a ponto de não se cuidar, e a mulher tem que cumprir as obrigações de mãe, de mulher da casa, só que ela também tem que se cuidar. Né? Então a gente tem que colocar um parênteses muito grande nisso, porque da mesma maneira que a mulher hoje ela tem o espaço dela, ela também tem que se cuidar, e o homem também tem que ter esse lado, porque senão fica aquela coisa, né? A gente vê muito meme por aí, o homem com camisa de time, chinelo e a mulher toda arrumada. Tem uma discrepância muito grande nisso, e sabendo que os dois vão chegar em casa cansados, porque hoje os dois trabalham. Então aí entra o lado da parceria. Se o homem não tiver essa visão, que muitas das vezes é difícil por conta dessa geração que ele foi criado, etc e tal, ele não vai conseguir levar ou elevar a imagem da mulher no próprio relacionamento dele. E é onde começa a vir esse sentimento de culpa. Né? E qualquer coisa que acontece na vida deles, do casal, de repente uma noite que ele não consiga uma melhor performance, ele, ao invés dele assumir essa responsabilidade, não. Ele vai usar isso como uma muleta, né? Uma muleta. Essa melhor performance, já sendo mais clara, ele tá lá extremamente ereto e conseguir fazer ela gozar e ele gozar e, sei lá, se quiser continuar, ainda continuar. Isso é o que na mente do homem é a performance. Exatamente. E a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que um ato sexual, Bruno, ele começa lá às 7 horas da manhã, no café da manhã já. Um bom dia, um abraço. Beijinho na testa, né? Uma mensagem picante durante o dia, porque daí você já começa a ter esse estímulo sexual mental, que ele é muito importante. Né? Tem homem, eu falo por experiência própria, tem amigos meus que não dá nem bom dia para namorado ou para esposa, vai para o trabalho, tem um dia exaustivo e à noite só quer a penetração em si. E não é assim que funciona. Então a gente está lidando com um ser humano, né, que tem sentimento. Então a gente precisa, o que eu sempre falo hoje lá com os pacientes na clínica, né? Tem muitos motoristas de caminhão que fazem 16, 20 horas aí direto. E às vezes eles ficam todo esse tempo sem mandar uma mensagem. Hoje, com essa facilidade que a gente tem de todo mundo ter um Android na mão, um celular na mão, eles ficam esse tempo todo sem mandar uma mensagem para a esposa, para saber se está tudo bem, para de repente fazer um elogio. Então, para a mulher, essa mudança psicogênica para a parte fisiológica não é assim no estágio que funciona. Tem todo um contexto que tem que ser trabalhado por detrás. Isso a gente escuta em vários lugares, né? A gente vê filósofos falando que a mulher ela é do detalhe e o homem é visual. Sim. Né? Então o homem é aquela coisa, viu a mulher saindo de toalha do banho, ele já tá Exatamente. no grau, vambora. A mulher é tipo
dá um beijinho, fala um negocinho no ouvido, faz um carinho, né? Sim. É aos poucos. E os homens que passam lá com você, eles têm essa noção? Eles param para raciocinar sobre essa diferença entre o homem e a mulher? Infelizmente não. Eles não têm porque, como eu falei, a ereção do homem, na região peniana, a ereção ela tem que ser feita de maneira involuntária. Como nós mesmos falamos, o homem vê, ele visualiza, ele já consegue obter uma sensação de prazer. Né? Justamente até porque isso é uma explicação fisiológica. Né? A testosterona ela é um pouco mais forte que o estrógeno, que é o hormônio da mulher. Então, automaticamente, o homem ele precisa ter um estímulo visual, um estímulo mental, físico, para poder chegar num ápice legal. E a mulher é diferente. A mulher ela já tem qualquer ativação hormonal nela, ela já consegue já entrar no clima. Por isso que muitas vezes se torna algo fácil. A gente não está falando aqui de, vou ter que mandar 1000 rosas, né? É um bom dia, é um café da manhã na mesa, que custa, né? É só colocar numa bandeja, não tem bandeja, põe no prato, né? Gente, ou até mesmo você falou, né, a facilidade das redes sociais. A sua namorada postou um stories bonitinho andando na rua, dá uma curtida, manda, nossa, hein? Exatamente. Acabou, meninas, não precisa muita coisa, né? Sim. Lógico, tenham cuidado, mas né, aquela coisa de você estar consciente do outro, do seu parceiro. Sim, e valorizar. Valorizar o cabelo escovado, valorizar a maquiagem, o batom. Porque se a gente for ao pé da letra mesmo, Bruno, isso é gasto. Eu ia falar isso, menina. Você sabe quanto que custa o skincare? Exatamente. Pelo amor de Deus. Se for não pode falar o nome, se for do carro rosa, lá então é mais caro ainda. Nossa, o carro rosa é muito mais caro. Exatamente. Até eu vou pegar um parâmetro disso, que há uns 7, 6 anos atrás, eu tinha uma profissão e eu fiquei desempregado. Então eu tinha que continuar pagando faculdade de algum jeito. E eu comecei a vender produtos cosméticos femininos. Então eu saía no centro da cidade vender os produtos, né? E eu vi o quanto era caro. Eu parava assim, eu pensava, e eu tenho 2 irmãs, então, caramba, é bem caro mesmo. E não fica sem, porque é uma necessidade de vocês. Vocês já acostumaram a se olhar no espelho e estar sempre bem cuidado. O dia que vocês olharem no espelho e não tiver bem cuidado, entre aspas, uma maquiagem, um rímel, o que vai acontecer? Vocês vão se sentir inferior. E o homem não, o homem mete um boné, a barba por fazer, tá tudo certo. E isso, de certa forma, é um pouco errado também na nossa parte, porque fica muito egoísmo, né? Por que só a mulher tem também? Por que todo lugar que chega no restaurante, a mulher tem que ser vista e o homem não? Então é tão legal quando o casal chega, a turma olha e a gente vê aí, por exemplo, Grazi Massafera, com o Cauã, com o Caio Castro, quando eles chegavam, não é porque eles são artistas, porque os dois realmente eram bonitos, eram cuidados. E se cuidam mesmo. Se cuidam. É engraçado que eu vou até citar a Rê, que fica aqui nos bastidores com a gente. A Rê sempre fala que quando você vai sair com um rapaz pela primeira vez, você tem que reparar se ele tá com a barba cortada, o cabelo cortado, se as unhas estão limpas. Exatamente. Por quê? E o sapato também, ela até apontou, o sapato tá limpo, porque mostra que ele se cuida. Se ele tá com o sapato estragado, com a unha suja, barba pra fazer... Exatamente, porque ele não encarou você como uma prioridade. Né? Se ele vai numa entrevista de emprego, que ele precisa ter aquilo para colocar o pão na casa, ele vai com a melhor camisa, ele corta o cabelo, faz a barba e coloca o melhor sapato. Então aí vocês, mulheres, realmente têm que ter essa visão. E embora eu seja homem, mas eu concordo plenamente, porque eu sempre falei isso para minhas irmãs. Ela vai, não me apareça aqui com um cara com barba sem fazer, cabelo largado, de boné, qualquer roupa, por quê? Porque eu sei o quanto você investe em você, eu sei o quanto você guarda seu dinheirinho mensal para comprar um batom, para fazer uma escova, né, fazer alguma coisa do tipo. Então, realmente tem que ter essa valorização vindo de nós. Por isso que hoje a gente vê aqueles casais que, quando era solteiro era assim, agora está relaxado. Né? Então é uma questão de diálogo, falta um diálogo do casal em si. E eu sempre vou colocar, Bruno, em pauta que a responsabilidade é nossa. Né? Porque se vocês querem se sentir seguras, você tem que ver segurança. Uma coisa assim que eu falo por experiência, nós mulheres temos não é fácil, né? Mas a gente tem um pouquinho mais de facilidade de conseguir falar sobre os nossos sentimentos. Então, quando a gente está num relacionamento que a gente sente, porque mulher é intuitiva, cara, não tem como. Quando você vê que alguma coisa está errada, você vai perguntar. Então, quando a mulher te perguntar, homens, tô olhando no fundo do coração de vocês, perguntou, pode ser que na hora você vai ficar chateado. Mas pensa, reflete. Se não quiser responder, não responde, mas pensa sobre isso e depois volta com o assunto e conversa. Por quê?
pode ser que você seja pego mesmo de surpresa. Sim. Porque às vezes nem você tá sabendo que tem uma coisa errada com você. Exatamente. Mas a hora que acontecer essa conversa, vai ser necessária maturidade do teu lado para conseguir conversar sobre isso. Como que a gente faz para a pessoa, quando você faz essa pergunta, com que ele responda? Exatamente, Bruna. Esse é um principal ponto. Hoje na clínica a gente atende muitos casais. Hoje eu fiz a contagem na semana, até mesmo para trazer para vocês aqui um número, foram 420 casais em 2 anos na clínica. Então é muito casal. Meu Deus. E o que eu vejo? É muito padrão o motivo deles estarem lá. E se eu falar para você, Bruna, 30% dos pacientes foi aquele realmente, o homem, ele enxergou uma necessidade, como ele tem um diálogo aberto com a esposa, ele trouxe ela juntamente na clínica para poder passar em consulta, para ela também entender. Agora, 70% não, Bruna. 70% a esposa já está morando com a mãe, a esposa já avisou 10 mil vezes que não está legal, que ele tem que procurar ajuda. Já se afastou. Exatamente. E ele insistiu em não procurar ajuda. É a negação completa. E aí que é o grande erro do homem fazer. Por quê? Porque nesse contexto, Bruno, já teve várias discussões, já teve várias noites que um dormiu de um lado, outro do outro. Então, assim, na cabeça de vocês mulheres, vocês não devem passar por isso. Porque vocês vão no ginecologista desde os 15 anos, então vocês se cuidam. Eu nunca, pelo menos na minha vida de solteiro, que Ellen não veja isso, eu nunca sei com... Tá tudo bem. Quando vocês cortam. Eu nunca saí com nenhuma mulher e que a mulher já veio reclamando, de repente, com um mau cheiro genital, entendeu? Com algum problema genital, ela sempre estava ali impecável. Ou seja, porque ela se cuidou. Né? Então, e tem estudos até que apontam, Bruno, que a maioria das DST hoje no Brasil que chegam em postos de saúde, principalmente que a molecadinha mais nova, é vindo do homem para a mulher, né? Que tem relação muitas vezes sem preservativo. Então isso é importante a gente frisar, porque a mulher ela não tem a responsabilidade de fazer com que o homem cuide do corpo dele. Não é responsável de vocês. É porque primeiro que a gente não é mãe, e segundo que quem é responsável por você é você. Exatamente. Então, acho que a partir do momento que eu tô com uma pessoa, ou um homem está com uma pessoa, ele tem que entregar o melhor para ela. A partir do momento que o homem vê que ele está com uma dificuldade de direção, está ejaculando um pouquinho mais rápido, e ele não quer melhorar por algum motivo na cabeça dele que foi direcionado lá atrás, na época do pai dele, ele tem que entender que as consequências vão ser pesadas. Então ele não pode amanhã depois. Eu já recebi, Bruno, na clínica, um homem chorando, com a aliança no dedo da esposa, no dedo mindinho, falando assim: Van, ela foi embora. E eu sou culpado. Ele assumiu isso. Porque ela me avisou já umas 10 vezes para procurar ajuda e eu não procurei. E assim, aquilo que eu sempre falo, Bruno, aí entra numa questão de egocentrismo. Por que agora ela é obrigada a viver um relacionamento ruim por algo cultural, para não divorciar? Então, assim, o relacionamento a gente está cansado de ver que ele é uma construção de ambos. Então, da mesma maneira, se você tiver um nódulo no seio e você tiver com dor e você não for no médico, a responsabilidade é inteiramente sua. Só que isso eu nunca vi nenhum caso disso. Desde quando o SUS criou toda essa campanha aí em 2005, que foi elaborada essa campanha, nunca em um hospital, fiz estágio em hospital, fiz estágio na época de outubro mesmo, as mulheres estavam sozinhas, muito raro ver o homem com a mulher lá. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa trazer um pouco mais em público para os homens poderem entender que a dificuldade fisiológica dele hoje, ela tem que ser tratada por ele. Se a mulher quiser ir, cara, show, valorize muito mais ela ainda, né? Mas não é mais responsabilidade dela. A gente tem na clínica mulheres que ligam agendando pro marido. Aí ele chega lá na frente e fala assim: não, tá normal, ela que marcou aí. Tipo, incomodada é ela, não sou eu, não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu consigo ver isso só como uma imaturidade. Muito. É nítido, porque... E é uma coisa que, assim, quando você foi falando, eu falei, gente, isso vai na nossa infância. Isso. Porque as meninas com 5 anos de idade, tarde de vestido, fecha as pernas, senta direito. Exatamente. A gente já é cobrada. Um menino de 5 anos tá correndo pelado e o povo tá falando... Fazendo xixi na Que rua. bonitinho.
Gente... Fazendo xixi na rua. Fazendo xixi na árvore, rua. né? Então, coisas que se a gente inverte, faz zero sentido. Então, se um não pode, porque o outro pode, né? E eu falo isso porque a hora que a gente cresce, o padrão continua. Sim. Né? Então, ele pode, ele não tem que se cuidar, a mãe dele que leva ele no médico, então quando casa, daí acaba deixando isso com a mulher, tem um problema, mas não é incomodado com esse problema, então exatamente. Deixe quieto. Então é aquela coisa de nós mulheres, o que também eu acho que até tem que dar uma suavizada, né? Desde pequena a gente cobra, ouve o conselho dos outros, tenta melhorar, né? Tem essa atitude de ouvir. Demora um pouco, mas a gente aprende a filtrar também, Sim. né? Ouve o que precisa, ajusta para a nossa realidade, e eu não vejo essa atitude vindo dos homens. E quando vem, provavelmente que nem esse moço que você falou, ela foi embora. Já chegou no limite. É como se a gente comparasse, Bruno, isso como uma doença. Se a gente descobrir uma doença no começo, a gente consegue tratar ela. Agora, se você fazer de conta que você não tem essa doença, suportar dor, que seria isso, né? Aquele clima chato na casa, aquele ambiente ruim. Fingir a demência, né? Exatamente. Fingir que nada está acontecendo. É como se você tivesse uma doença e não fosse no médico. E o que vai acontecer? Ela vai vir e vai te levar ao óbito. Então, o óbito seria a separação do casal. E o que você falou mais pura verdade, Bruna, porque hoje, se você olhar, creio que você e todas as meninas aqui têm bastante amigas solteiras. E às vezes... Eu sou uma delas, amigos. Eu sou amiga solteira também. Então, o que acontece, Bruna? É uma coisa que eu sempre falo assim, você, mulher que está aí, que está assistindo esse podcast, sempre vou falar a mais pura verdade, porque eu tenho 2 irmãs e tenho 9 sobrinhas. Então, é uma coisa que eu vou bater sempre na tecla. Rodeado de mulher. Exatamente. Vocês não têm obrigação nenhuma de seguir uma cultura social. E tem que casar com tal idade, tem que engravidar com tal idade. Por mais que tenha um ciclo fisiológico na mulher, mas não pode encarar. Por quê? Porque talvez, ou melhor, eu posso falar com os meus amigos. Eu tenho muito amigo hoje que não tem condição nenhuma de tirar vocês da casa de vocês, onde vocês têm pelo menos o básico, e trazer para uma realidade que você consiga dar o básico. E não estou falando de bem material, não, Bruno. É uma questão mesmo de companheirismo. De unir forças. Exatamente. Hoje tem muita mulher que, poxa, até gostou do cara. Mas na hora que ela vai filtrar isso, o cara é totalmente dependente da mãe. A mãe faz tudo, a mãe passa. E essa mulher é diferente. Essa mulher, desde os 15 anos, ela lava, passa as próprias coisas, faz a própria comida. Então ela não vai querer um peso desse numa vida dela, sendo que ela já está acostumada a ter toda essa desenvoltura, essa participação na vida dela única. Então, para ela trazer um cara para dentro da casa dela que veja ela como mãe, vocês não podem aceitar isso. Não aceitem isso, porque senão isso vai ser um peso eterno. E não vai durar, a gente sabe que não vai durar. O relacionamento ele é feito de diálogo, de junções. Um junta as coisas boas do outro para poder formalizar uma família. Se não tiver isso, infelizmente, nenhum relacionamento vai dar certo. É nítido que em todos os podcasts, quando a gente fala de relacionamento, sempre volta para a conversa. Sempre volta. E é engraçado que, gente, é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está crescendo, né? Falar. E a gente não consegue falar se ouvir o outro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar. Para a gente conseguir, por exemplo, vou puxar sempre pro meu lado, gente, porque é a minha experiência. Tive um relacionamento onde teve essa negação. Não sabia lidar, era muito nova. Como que a parceira ou o parceiro desse homem consegue ajudar para que ele volte a ter um desejo, para que ele se cuide? O que exatamente a gente tem que fazer? Porque às vezes a gente fala, vai no psicólogo, e ele pode levar isso como uma ofensa. Então, qual que seria o caminho para a gente conseguir fazer com que essa negação vire uma ação, né? Então, parar mesmo de negar essa situação e começar a fazer alguma coisa para mudar. Exatamente, Bruno. A partir do momento que a mulher detectou essa dificuldade no homem, que acontece muitas das vezes, dela ir tomar um banho, e ela está preparada já na cama esperando ele, aí você vê que ele está demorando meia hora no banho, e escova o dente 30 minutos, e vê que ele demora de ficar postergando esse momento, tem uma dificuldade. Eu acho que a melhor coisa, Bruno, hoje, que eu vejo lá na clínica, eu até dou uns toques para a mulherada fazer, manda real. Falei, e aí, o que está acontecendo? Você está com dificuldade? Estou aqui meia hora, você não demora todo esse tempo, joga a verdade.
Se o homem, por sua vez, der um chilique, não, porque não sei o quê, já pode entender que ele está querendo transferir uma responsabilidade para você. Então, mano, é real, estou querendo te ajudar. Se você tiver com alguma dificuldade, me fala para a gente poder se autoajudar juntos. Então, assim, Bruna, 1 ou 2 vezes. Se falou, não aderiu, Bruna, sinto muito, segue o caminho. Porque não tem, Bruna, como eu falei, a responsabilidade não é de vocês, entendeu? Vocês saíram da casa de vocês para poder progredir. Então, se você ficar num ciclo, por mais que goste, e se o homem realmente gosta de você, te ama, quer viver com você, ele vai te ouvir. Eu tenho um exemplo muito claro aí, até mesmo com a Ellen. Muita situação que acontece, a gente manda real um para o outro mesmo, para a gente poder ajudar. E não é uma ofensa, é para progredir. Então, o casal que não evolui, que não tem uma evolução, dificilmente ele vai se sustentar. Então, assim, a partir do momento que viu uma dificuldade, fale, manda real. O cara não viu 1 ou 2 vezes, amigo, é a lei da semeadura. Não tem o que fazer. Dá sequência, porque senão você vai ficar preparando sua vida, deixando de viver um lado legal no relacionamento por conta de uma imaturidade de uma pessoa. Aí depois que passa, igual esse dia aconteceu na clínica lá, o paciente chegou na clínica e falou que estava separado há 6 meses. E o principal fator disso foi realmente a questão que ele estava com uma dificuldade muito grande de ereção. Não estava obtendo. Aí comecei a perguntar para ele, mas você comentou com a sua esposa na época? Não falei. Eu falo para ele, então, cara, você ouve, felizmente, porque ela tá ali para nos ajudar. Porque se fosse ao contrário, se ela falasse que estava com problema no seio, você ia ajudar ela, tenho certeza. Entendeu? Então você tem que ter essa visão também, cara. Hoje você simplesmente está colhendo o que você plantou. Sim. Exatamente. E eu vejo, assim, falando de novo da minha experiência, quando a gente identifica esse problema no homem, pelo menos pra mim, foi automático achar que eu era o problema. Então, fui eu lá fazer uma academia, fui eu lá voltar a fazer uma maquiagem, fui eu lá voltar a, sei lá, nutricionista, vou emagrecer, Porque, como a gente sempre fala, a gente sempre ouviu, o homem é visual. Então, o que eu tô fazendo de errado, E fiz tudo que eu podia fazer e não era eu o problema. E voltei a questionar. Então, foi o que você falou, questionei de novo, negação. Aí a gente tem que realmente seguir o caminho, E pra quem não tá entendendo, ele tá falando a Ellen é a namorada dele, que também fez um episódio aqui com a gente sobre a nutrição, então acho que é por isso que ele fala. Então vocês também já vão assistir o episódio dela. Pensando de novo, com relação a esse desejo que para de existir. Existem outros fatores, além, às vezes, da falta de conhecimento, mas também, às vezes, uma pressão da sociedade de que faça com que ele não fale sobre isso? Que ele negue ainda mais? Sim, principalmente os mais novos. A gente sabe que hoje tem muitos estudos que apontam, Bruna, que o nível de vídeos de pornografia assistidos no Brasil ele é um número exorbitante. E você for pegar aí de 18 a 25 anos, é o maior número de telespectadores desses vídeos adultos. E acontece muita comparação. Então, muitas das vezes aparece o paciente na clínica que ele está com uma pequena dificuldade que é algo muito fácil de resolver, só que para ele já se tornou algo gigante. Porque como ele está assistindo vídeos de atores com membros gigantescos, aquelas mulheres que são escolhidas a dedos para estar ali, e ele chega na casa dele, é aquela guerreirinha simples, aquela guerreirinha normalzinha que trabalha o dia inteiro, não tem tempo para ir na academia, então ele acaba fazendo essa comparação. E essa é a maior dificuldade hoje para a gente desmistificar. Não sei, posso até falar, não sei nem se a gente vai conseguir um dia a fazer isso, porque envolve muito essa parte psicológica do paciente. Então, o fator psicológico ele é um agravante muito grande para a não realização de um prazer legal entre o casal. Aí a gente vai, obviamente, entrar nas partes fisiológicas, doença crônica degenerativa, como hipertensão, diabetes, mas o ambiente em si o qual ele vive, se não estiver legal, é muito difícil o homem ele ter essa maturidade em separar as coisas e conseguir se entregar literalmente. Talvez hoje as pessoas até acabam perdendo um pouco essa essência do que é um relacionamento sexual, do que é um ato sexual. São duas pessoas conectadas no mesmo sentimento, no mesmo desejo e com a parte fisiológica ao extremo, para poder se entregar.
Então, hoje, como a gente vê que a promiscuidade está num nível muito alto, então as pessoas vão muito mais pela visão. Eles não querem saber se ela é chata, se ela é legal, se o cara é bacana ou se não é. Simplesmente, eles vão se entregar num momento ali que eles esperam que seja algo diferenciado e não vai ser. Porque envolve outras situações, né? O carinho, a atenção, o diálogo, a intimidade. Isso tudo influencia demais na hora da relação sexual. Então, quando isso não acontece, e às vezes o homem, ou principalmente o homem, não tem uma melhor performance, ele muitas das vezes começa o quê? A procurar defeito na mulher. Ele joga essa responsabilidade para ela. E que é o errado. Né? Eu creio que todo mundo tem os pontos positivos e os pontos negativos. E o que vai fazer os dois se juntar é os pontos positivos. Né? Então, e muitas das vezes ele achava que ia ser algo de cinema e não foi. Ah, mas é porque ela estava usando uma roupa assim. Entendeu? Então eles transferem. Que volta para o que você falou. Como o consumo pelos homens é muito maior dos vídeos, né, pornográficos, a imagem que eles criam na cabeça deles, eles esperam que sejam sempre aquilo. Exatamente. Né? Então daí acaba, tem que estar com a lingerie de não sei o que, a mulher já acorda molhada, né? Porque Sim. daí não, acha que não precisa fazer uma preliminar, que não precisa ouvir o que a mulher precisa. Às vezes a mulher tenta guiar, tipo, faz assim, e ele não. Exatamente. Eu assisti muitos pornôs, eu sei como que faz. Sim. Então, né, e gente, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então volta até de novo para a comunicação. Exatamente. E assim, exatamente, o diálogo é importante porque eu lembro assim que quando eu estava saindo da puberdade, eu tinha meus 16, 17 anos, eu dei meu primeiro beijo com 17 anos de idade. Como eu vim de uma família onde eu fiquei órfão com 15 anos, eu não tive uma figura masculina ali, eu não tive meu pai. E minha mãe faleceu com 15 anos. Então, eu simplesmente olhei para o mundo e, cheguei. O que vocês têm para me apresentar, né? Então, isso para mim foi um fator muito importante que hoje, quando vai algum menino na clínica de 18 a 20 anos, eu volto lá atrás e tenho essa mesma imagem. Eu tento instruir ele ao máximo para que ele dialogue com a namoradinha dele. Ele converse. Você teve uma experiência completamente diferente. Exatamente. Né? Porque você ficou daí com suas irmãs. Sim, fiquei com as minhas irmãs. Então, a sua visão de mundo é muito mais ouvindo elas do que com o mundo masculino. Exatamente. Só que, nesse sentido, Bruno, eu não tinha história de ninguém. Porque como que eu chegar para minhas irmãs e perguntar, viu? Você saiu com seu namorado aí? Não tem como, entendeu? Isso aí, e eu acho que elas também não sabiam nem por onde começar, né? Exatamente. Então, da mesma maneira que foi difícil para mim, foi para elas também. Né? Então, talvez elas tiveram a sorte de repente, ter relacionamentos com homens maduros, que já tinham alguma coisa para poder ensinar. Assim como o passar do tempo, eu tive também. Então, assim, o diálogo é importante porque ele tem que saber o que dá prazer para ela, ele tem que saber qual posição é a preferida dela, tem que saber de que maneira ela vai chegar no orgasmo. E isso tem que ser vice-versa. Sim. Aí, às vezes, ele chega lá, ele acha que só o fato dele ser homem, ele tem que dominar toda a situação e tem que fazer do jeito que ele viu no filme, e não é assim. Ela tem a preferência dela também. Então, isso é um fator primordial que os casais têm que ter hoje em dia. O homem, e a responsabilidade inteiramente do homem, Bruno. Ele tem que perguntar para ela o que ela gosta de fazer, qual posição que ela gosta de ter, para poder gerar um prazer nela. Porque se não tiver, se mesmo ela explicando tudo isso não tiver, tem que procurar onde que está a dificuldade do casal ali. Precisa de uma troca, né? Tudo Exatamente. É uma troca, né? E para ter essa troca precisa dessa comunicação. Sim. Olhando os casais que você trata hoje, assim, vamos pensar que tem um casal que está assistindo, que você identificou, achou isso, né? Sim, meu Deus. Como que durante as sessões você vai guiando eles para resolver esse problema? Primeiramente, eu sempre vou no homem e faço uma anamnese com ele. Pergunta desde quanto tempo que ele está com essa dificuldade, quando foi a última vez que eles tiveram relação. E sabe o que é engraçado, Bruno? Que toda vez que eu pergunto pra ele, quem responde é ela. Que beleza. Sempre, toda vez eu tô falando com ele aqui e ela tá respondendo aqui. Uhum. Né? Então, assim, uma filtragem que a gente faz com eles lá realmente é ouvir ela também. É ouvir tanto ele quanto ela, porque eles vão entrar no consenso. Então, assim, e principalmente quando chega ali falando que tá 8, 9 meses, eu sempre falo pra eles, demorou, hein? Demorou, um pouquinho aí. Aí eu falo pra ela também, parabéns pela sua paciência. Valorize ela, né? Porque aguentar todo esse tempo sem ter esse diálogo, sem estar aprimorando alguma coisa que está errado, realmente é porque a mulher gosta muito deles. Né? Então, esse trabalho a gente faz justamente nesse ponto. Né? A gente vai realmente no extremo, Bruno. A gente vai na intimidade do casal.
Né? Então ali, quando a gente, às vezes eles até assustam um pouco, mas é a melhor maneira de a gente filtrar. Se a gente quiser ajudar eles de alguma forma, tem que ir diretamente onde o calo está doendo. A gente consegue extrair bastante coisas, eles começam a ficar mais abertos, eles começam a relatar muitas situações, e aí é onde começa a aparecer as brechinhas para a gente entrar, aí que é o nosso trabalho, com a parte fisiológica, a parte técnica, de explicações realmente da parte humana, para que eles consigam fazer essas junções. E muitas das vezes a mulher para e pensa, nossa, Ivan, eu achava que o problema era eu, igual você mesmo citou. Por conta de eu cortei o cabelo, coloquei o aparelho, eu ganhei um pouquinho de peso, ou emagreci, enfim. E às vezes não é, e às vezes elas até acham que ele tem outra. E quando nessa relação, que é o mais engraçado, que acontece do homem falhar na frente da mulher, e ela pergunta para ele, por quê? O que aconteceu? Sabe o que vai acontecer, Bruna? Ele vai ficar em silêncio, porque ele também não sabe. E esse silêncio é o que arrebenta o casal, porque daí dá a oportunidade de vocês pensarem o que vocês quiserem. Qualquer coisa, mas volta porque eu falei, né? A gente pensa, a pergunta foi jogada, depois você analisa, pensa e responde quando você conseguir, tiver a consciência sobre isso, né? E assim, você faz todos os exames fisiológicos, mas também faz um tratamento psicológico com os dois? Também a gente faz porque muitas das vezes esse casal, eles já estão bastante defasados já. Psicologicamente falando, como eu falei, eles estão ali, não é que aconteceu ontem, eles ouviram na rádio, viram na televisão propaganda e foram lá. Não, isso já está tendo um desgaste muito grande. E talvez, até mesmo esse homem, ele tem até muitas das vezes um histórico ali de conversinhas no WhatsApp com outra pessoa, de Instagram, etc e tal. Então, para a mulher, ela fica insegura. Então, assim, ali o máximo que a gente entra também é essa questão de aconselhar eles. Olha um caso muito engraçado que aconteceu no ano passado, Bruno. Teve um paciente, ele passou com a gente, fazia muito tempo que ele estava com dificuldade e começamos a tratar ele, começou a melhorar muito. Começou a melhorar muito que ele se empolgou. Aí começou com conversinha. Exatamente. Oh, meu Deus. Aí a mulher, por sua vez, o que aconteceu? Ela foi, ligou para mim e destrinchou eu. O meu Natal acabou. Vocês conseguiram fazer o que vocês conseguiram estragar com o meu Natal. Ivan, o senhor tem família, o senhor tem esposa, vai passar um Natal legal, né? E, aquilo tirou, assim, eu fiquei uma semana apreensivo, eu marquei com ela de conversar na sexta-feira. Eu até comentei, né, com o doutor Flávio, a gente vai ter que trazer ela aqui. Trouxemos ela foi. Tive que ter uma conversa de 1h30 com ela, explicar que a gente faz o quê? O nosso trabalho de maneira médica. Agora, infelizmente, as atitudes é uma questão de caráter dele. E que talvez ela teria que ter conhecido isso lá atrás. Ela teria que ter visto isso lá atrás. Então não tem por que ela jogar uma responsabilidade tamanha dessa para nós. Porque até então, o nosso intuito é o quê? É restaurar casais. Então aí ela conseguiu entender, né? Ficou um pouco assim triste. Eu entendo o lado dela também, né? Mas então assim, agora imagine o casal que chega lá, o homem já tem esse histórico, aí agora começa com essa dificuldade, como que fica a cabeça da mulher? Destruída. Então, destruída. Porque ela fez todo o esforço de tentar ajudar, de recuperar e o cara ir lá e fazer a merda que ele fez. E de certa forma, Bruna, a mulher ela acaba aprendendo muito com a gente lá e às vezes a gente até vira uma chavinha nela. Ela para assim, que boba que eu tô sendo todo esse tempo. Né? Então, onde ela começa a criar força, de repente, de procurar novos ares, e realmente colocar em questão se vale a pena ela fazer tudo isso. Então, assim, não é porque a gente atende casal, Bruna, que a gente vai ficar do lado do homem. A gente entende o contexto geral da história que chegou para nós ali. Então, a gente fala para ele e fala para ela. Então, se os dois não conseguirem chegar no contexto, como eu falei anteriormente, aí é a lei de semeadura. Infelizmente, ele plantou, ele vai colher agora. Né? Então é importante que a gente oriente a mulher também que está passando com uma hernia clínica, que ela tem que ficar atenta aos sinais, o que é fisiológico e o que não é. De repente a gente tratou o cara, o exame dele está super legal, faz 4 meses que ele está com a gente, a testosterona dele, a libido está lá no alto, porque os exames apontam isso, e de repente ele não procura ela. Aí pronto, a nossa parte parou aqui, daqui em diante é deles. Aí ela que vai ter que dialogar com ele, ver o que está pegando.
Porque não tem como a gente também entrar nesse quesito delas, né? Porque senão a gente também tira essa autoridade do casal em si. Então a gente vai até uma parte, até a parte médica a gente consegue restaurar. Agora dali em diante tem que ser o casal com o nosso querido diálogo, senão não tem jeito. Ah, gente, olha, aprendemos mais uns nesse episódio. O quê? Conversem, pelo menos, misericórdia. Exatamente. E quando tem diálogo fica tudo mais fácil. Nossa, eu já vi casal assim, às vezes eles ficam na clínica, tem uma varanda muito bacana assim. E às vezes eu paro, eles nem viram ainda, e eu fico vendo atrás do vidro como que está sendo o diálogo deles. Já vi casal que ficaram meia hora, cada um com o celular na mão, e ali eu já penso comigo, vai ser tenso. Esse vai ser delicado. Complicado. Mas já vi também casal de senhorzinho que tá ali, um faz um carinho no outro, ele pega na mão dela e dá uma risada. Os dois celulares estão ali largados de lado. E isso é mais fácil. E para nós isso é muito importante nessa abordagem. Quando a gente faz a filtragem deles na triagem, antes de levar para o médico, para a realização dos exames, isso tudo é muito importante, porque eu já sei que vai ser fácil. Então você já entra de maneira um pouco mais descontraída. Agora, quando o casal realmente vem naquele... Às vezes, assim, o homem até fala assim, não, eu vou entrar sozinho. Ela, mas eu não posso entrar? Eu falo, pode sim, pode vir comigo. Aí eles olham assim para mim, porque eles acham que eu já vou invadir toda a privacidade. Não vou, isso eu deixo para o médico em si. E então ali onde eu consigo filtrar, porque realmente isso, tem conhecimento que eu vou passar para ele que ela também não sabe. Então não é justo, porque, por exemplo, pensou, Bruno, o seu suposto marido vai para lá e você fica em casa. Ele vai chegar com a versão dele. Ele não vai contar nada. Exatamente. E aí, como que foi lá? Ah, não, tá legal. Tá legal, é só um pequeno ajustezinho aqui. De sangue, isso não que a gente vê. Exatamente, eu não achei tão primordial agora não, tal. Então é legal, eu gosto quando chega casal na clínica, porque eu já consigo pegar os dois. Eu acho interessante essa abordagem porque, lógico, o responsável principal para se ajudar vai ser o homem em si. Mas se é um trabalho que eles querem fazer pro relacionamento, é importante que estejam os dois, né? Exatamente. Por exemplo, o paciente chegou lá com comorbidades, glicemia alta. Aí eu pergunto para os dois. E isso é legal também, porque se fosse antigamente, a gente já é diretamente na mulher, né? Olha, cozinha isso, isso e aquilo. Mas eu em casa eu cozinho, eu sou homem. Então eu sempre pergunto para eles, na casa de vocês, quem que está cozinhando hoje? Aí a maioria das vezes sempre é ela, né? Ela cozinha. Raramente acontece, eu ajudo ela. Então, como você está cozinhando hoje, vamos tentar evitar o máximo de fritura, né? Aí eu volto novamente a pegar algumas instruções da Ellen, né? Que é a nutricionista que passou com vocês aqui também. E eu sempre diálogo com ela, porque existem muitos pacientes que vão para ela com essa mesma dificuldade. Então eu falo para ela, diminui um pouco a fritura, porque isso vai ajudar, entendeu? Eu preciso muito da sua participação na casa. Porque a gente está fazendo um trabalho, de repente, ali, de desobstrução arterial. Vamos lá, tirar a gordura da artéria dele. Só que chega na casa, puxa, aquela lasanha suculenta, aquela coca geladinha, né? E que ela que fez. Ele não vai olhar e falar assim, não vou comer isso. Então tem que entrar no consenso. Então a mulher ela tem uma participação muito grande no tratamento do homem que elas nem imaginam quanto. E volta para a parte da parceria que Sim. você comentou, né? É os dois juntos para conseguir fazer com que o relacionamento funcione. Porque a relação é isso, né? Você conseguir manter ali aquela comunicação, aquele amor, aquele desejo sempre vivo. Ivan, impecável. Não sei nem o que dizer, assim, porque é o tipo de assunto que, antes até mesmo de a gente começar, eu comentei com você. Meu medo é a gente falar e jogar a culpa na mulher, mas não existe isso, não existe. Né? Não existe isso. Então, é importante que todo mundo saiba que o relacionamento não é só a mulher, não é a responsabilidade da mulher, é os dois. Então, se não existe os dois, não tem relação. Então, fiquem ligados. Pra gente finalizar, manda uma mensagem para as mulheres e para os homens, porque todo mundo vai mandar para um homem esse vídeo. Então, exatamente, né? Então, para você, homem, encontrou dificuldade, seja fisiológica ou psicológica, faça jus àquela que você escolheu para estar deitado ao teu lado. Chegue e converse. Relacionamento não é só penetração, não é só sexo. Relacionamento é diálogo. E a mulher, por sua vez, faça jus também a toda essa criação que vocês tiveram perante mãe ou tia, enfim. Faça o papel realmente da mulher, que é da segurança do homem. Se vocês conseguirem fazer isso, ouvir e caminhar junto, pode ter certeza que o relacionamento vai ser muito duradouro. Maravilhoso.
Maravilhoso, gente. Então, Ivan, mais uma vez, muito obrigada de você participar. Eu vou colocar aqui as redes sociais dele na tela, na descrição do vídeo. Vão lá acompanhar ele. Manda esse vídeo para um homem, pelo amor de Deus. Manda o Instagram dele também, né? Dá uma direta. Quem sabe você já começa aí uma conversa. Então, muito obrigada novamente. Obrigada para você que ouviu ou assistiu até aqui. Segue o Podinista nas redes sociais, ajuda a gente a continuar esse projeto. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.